Tá gravando aí, né? Nós estamos no 87º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é exortar solenemente. Efésios capítulo 4, o versículo de estudo é o 17. Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Aqui do seu sentido, né? A tradução mas é mente. Pode se assentar, sempre glorificando a Deus. Deus é glorificado na igreja quando os membros se esforçam para manter a unidade do Espírito e vivem um novo padrão de vida estabelecido em Cristo Jesus. E qual é o novo padrão de vida? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nosso padrão de vida que glorifica a Deus, ele tem nome, e esse padrão é Cristo. Ele é o molde, ele é o modelo, e todo aquele que quiser glorificar a Deus no seu estilo de vida, terá que viver como Jesus. E agora o apóstolo Paulo, depois conforme nós já vimos, do capítulo 1 ao capítulo 3, que ele trabalha a questão das doutrinas, agora ele entra no capítulo 4, falando da prática dos ensinos da palavra de Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, qual é o estilo de vida dessa pessoa? Aí ele vem do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, ele fala que essa pessoa, ela vive em unidade. A pessoa que vive em unidade, ou seja, como membro do corpo de Cristo, ela glorifica a Deus. E agora, a partir do versículo 17, até o capítulo 6, do versículo ao 9, o apóstolo Paulo fala do nosso estilo de vida, nosso modo de viver, que glorifica a Cristo, no sentido de pureza e santidade. Então ele começa dizendo assim: e digo isto, e testifico no Senhor. A força do que Paulo fala e afirma está naquele que é o dono e governante de nossas vidas, o Senhor Jesus. Quando ele fala no Senhor, você sabe que o nome Senhor significa dono, proprietário, governante. Então, Deus é dono da nossa vida. Cristo nos comprou com o seu sangue. Então, a nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele. Ele é dono da nossa vida. Então, a força apostólica, a força das palavras de Paulo está verdadeiramente na autoridade do Senhor Jesus Cristo, como já disse, aquele que é dono das nossas vidas. E ele diz: eu testifico. A palavra testifico aqui, a palavra grega é martyromai, que significa convocar para testemunhar, protestar, exortar solenemente. Exortar solenemente é a mesma coisa que é alguém que está dando uma importância muito grande. O assunto que ele está tratando é algo de grande seriedade, por isso que é solene, tá certo? Então, o assunto da nova vida em Cristo, pureza e santidade, etc., é tão importante que o apóstolo chama o Senhor como testemunha. Ele invoca a Deus e fala: Deus, eu testifico no Senhor, ou seja, Deus é minha testemunha, de tão forte que é, de tão importante que é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então ele chama Deus, o próprio Jesus, como sua testemunha, e protesta com insistência contra o velho homem. O que é o velho homem? É a natureza caída. Todo ser humano, ele nasce com a natureza caída, tendenciosa ao pecado, a viver de forma que desagrada a Deus. Então todo ser humano, ele precisa ter um encontro com a palavra de Deus, ele precisa ser impactado pelo Evangelho de Cristo, para que ele possa receber essa nova vida do Senhor, tá certo? E agora, então, o apóstolo Paulo protesta, com insistência, com veemência, contra essa velha vida do homem caído,
e encorajando os irmãos, em meio a este mundo profano, viver de forma que venha a exaltar e glorificar ao nome do Deus dos céus. Ainda nós vemos aqui nesse texto, seguindo do contexto do capítulo 4, que falamos dos 5 ministérios, nós vemos aqui a importância dos 5 ministérios, como todos nós sabemos: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres. Então nós vemos aqui a importância dos 5 ministérios no progresso do membro do corpo de Cristo para o viver cristão. Então os 5 ministérios, esses homens dotados de dons de liderança, para apacentar, para cuidar do rebanho de Deus, para instruir, para ensinar o rebanho de Deus, eles não só, os 5 ministérios, eles não só são usados para aperfeiçoar e capacitar os crentes para trabalhar na obra de Deus, mas os 5 ministérios são usados para que esse povo venha se amoldar à forma de viver conforme Cristo. Então os 5 ministérios, eles têm uma função muito importante na presença de Deus para o desenvolvimento, para o progresso espiritual do viver cristão de cada pessoa, de cada crente. Se não, vejamos, nós vamos ler na revista atualizada aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que Paulo fala. Para os Tessalonicenses, Paulo ganhou eles para Cristo, e foi fundada uma igreja lá em Tessalônica, através do trabalho missionário de Paulo e companhia. E esses irmãos, ele gerou eles no Evangelho, né? E agora veja o cuidado paterno, espiritual que Paulo tem com eles, ó. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, olha lá, a cada um de vós, aí o versículo 12, exortamos, consolamos, e aqui é a mesma palavra que Paulo usa aqui, testifica. Então aqui a melhor tradução é testemunhamos, tá? Testemunhamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O reino e a glória são aspectos da nossa vida eterna na presença de Deus, tá certo? O reino de Deus é eterno, e a glória, ou seja, a glorificação da nossa vida, nós vamos viver eternamente para louvor e glória do nosso Deus. Agora perceba isso aqui, que coisa aqui tremenda, como que os 5 ministérios são uma ferramenta na mão de Deus para o progresso do membro do corpo de Cristo, né? Conforme já disse, para o viver cristão. Veja só, primeiro ele fala no versículo 11, ele pegou e disse, ó, como pai a filhos, olha lá, como pai a seus filhos. Então ele está dizendo o quê? Eu no Senhor, pela capacidade do Espírito Santo, eu gerei vocês no Evangelho. Então esse gerar aqui no Evangelho, como pai a filhos, veja, o pai gera, tá certo? E não só gera, depois ele cria. Cria até quando? Até que a pessoa cresce e possa ter a sua própria responsabilidade. Agora não depende mais do pai e da mãe para viver, para caminhar. Por quê? Porque já tem responsabilidade, porque cresceu, é adulto. Então espiritualmente é assim que acontece. Quando nós ganhamos uma alma, uma vida para Jesus, ela é gerada, tá certo? É gerada no Evangelho. Só que agora, até ela aprender a caminhar uma vida sozinha, ou seja, sem ter que alguém ajudá-la, sem ter que alguém empurrá-la, no bom sentido aí da palavra, né? Sem que alguém venha ter que incentivá-la, até ela chegar a esse estado de maturidade, requer aí uma caminhada boa, tá certo? Porque a pessoa, quando é nova convertida, qualquer coisa ela faz o quê? Ela corre para o seu líder espiritual, ela corre para alguém e é normal, e é assim que tem que ser, até que ela alcance uma maturidade. Agora, quando ela alcança uma maturidade, a pessoa mesmo já vai desenrolando a sua vida espiritual. Não tem que ninguém falar para ela orar, porque ela já é madura, ela ora. Ninguém tem que falar para ela jejua, por que não? Porque ela já é madura, ela tem uma vida de jejum, entende? Isso é maturidade. Ninguém tem que falar, você tem que vir no culto. Não, a pessoa já sabe da responsabilidade. Ninguém tem que mais ficar. Agora, quando a pessoa é criança, aí você tem que ficar carregando até ela crescer. Entende o trabalho dos 5 ministérios, como que é tremendo isso aí? Glória a Deus por isso, né? Então, veja só,
a pessoa é gerada e criada no Evangelho até que Cristo seja formado nessa pessoa. E essa pessoa alcance a maturidade espiritual, ou seja, a maioridade espiritual. E o que é a maioridade espiritual? É aquela que nada mais abala aquela pessoa em Cristo Jesus. Eu estou profetizando e você não recebeu. Deus te faz inabalável na sua presença. Glória a Deus. Agora o apóstolo Paulo diz, como pai a filhos, a cada um de vós. Veja que trabalho detalhista, veja que trabalho minucioso, cada um. Veja, tinha muitos crentes ali em Tessalônica, mas o trabalho que ele fazia com aqueles crentes era um trabalho pessoal. Porque você sabe, nem todo filho é igual. Eu tenho 3 filhos e os 3 filhos meus são diferentes, tá? São muitíssimo diferentes. E eu não posso, o amor para os 3 é o mesmo, mas cada um é diferente. Cada um eu tenho que tratar de uma forma diferente, eu tenho que lidar de uma forma diferente, eu tenho que ganhar de uma forma diferente, porque os 3 são diferentes. E na igreja não é diferente. Cada cristão é diferente. Você vê que tem aquele cristão mais mimado, tem aquele mais rústico, tem aquele que aguenta uma administração mais forte, se pegar no pé dele mais forte, tem um, se você pegar no pé, não volta nem mais na igreja. Então você tem que saber lidar com cada um. Então não é tudo, estou dizendo, o amor é igual para todos, não há diferença, eu amo mais, eu amo menos, o amor é igual para todos, mas a forma do cuidado, veja o que o apóstolo faz, cada um. Tem crente aqui que se eu chegar a dar uma bordoada boa nele espiritualmente falando, e ele melhora. Agora tem uns que não aguentam, ele arria. Se eu falar de certa forma com ele, chamar a atenção dele de forma, tem pessoas que falam, nossa, pastor é bravo. Nada. Para alguns, a forma mais dura que a gente pega, por quê? Porque ele já tem um casco mais duro, né? Aí esse aguenta uma bordoadinha a mais. Entendeu o mistério? Você está se vendo nesse quadro aí ou não? Agora, veja só, então esse é um trabalho minucioso, até porque, conforme já disse, cada crente, cada filho tem a sua peculiaridade. Paulo usa 3 ferramentas para que os crentes vivam no padrão estabelecido por Deus. Olha aqui, nesse versículo de número 12 aqui, Paulo usa 3 ferramentas para que os crentes venham andar de forma que venha a glorificar a Deus, ou seja, no padrão de Deus. Quais as 3 ferramentas que ele usa? Primeira, exortamos. Segundo, consolamos. Terceiro, testificamos. Testificamos. Já disse, é o mesmo vocábulo grego aqui, martiromai, que Paulo usa aqui em Efésios, quando ele fala testifico no Senhor. Então essas são as 3 ferramentas para que o membro possa andar de forma que venha glorificar a Deus, andar no padrão estabelecido por Deus. Então os 5 ministérios usam a exortação, a consolação e o testemunho. Vamos lá, primeira questão aqui, exortação. O que é exortação? É animar, é incentivar, é encorajar o crente. O que é encorajar? Dar coragem para ele. Jesus fez isso em todo o seu ministério. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, o texto diz que um paralítico que foi colocado diante de Jesus, antes de Jesus curar ele, o texto diz, e vendo-lhes a fé, Jesus falou o quê? Tende bom ânimo. Jesus está falando para ele, tenha coragem, tenha coragem. Ele tinha fé, mas faltava ali intrepidez, faltava coragem. E Jesus falou, tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Jesus fez o quê? Encorajou ele. Quando Jesus deu aquela palavra, tenha coragem, ele tomou posição, Jesus falou, levanta e anda, ele foi curado na hora. Jesus, ele falou isso de modo geral para todo cristão, no mundo tereis aflição, mas o que ele fez? Nos encorajou, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então Jesus, ele é o nosso maior encorajador. Em Jesus você não vê fraqueza, jamais. Em Jesus você só vê força. Por isso que a Bíblia diz olhando para Jesus,
porque nele não se vê fraqueza, não se vê defeito, aleluia. Então, essa é a ferramenta que os 5 ministérios usam. Qual que é a primeira? Exortação. Nós exortamos, encorajamos o crente. Quantas vezes o crente está lá meio jururu, tá certo? Está ali desencorajado, está sem coragem, está sem intrepidez. Aí a gente fala: Deus é na tua vida, se levanta, Deus vai te dar vitória. E vai encorajando, vai, faça a vontade de Deus, e assim vai. Então a gente dá coragem para as pessoas. Segundo, consolação. Aqui consolação é fortalecer pelo consolo, é ministrar força ao desanimado, é aquele que está sem vontade de agir. Alguma vez você já ficou sem vontade de caminhar? Aí onde entra a consolação. E aí nós fazemos o quê? Consolamos para que a pessoa ande de modo digno do Senhor. Então nós consolamos, ou seja, ministramos sobre ela força. E é isso que Paulo fez com Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele falou: meu filho Timóteo, eu te digo, despertes o dom de Deus que há em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de medo, mas sim de poder, de amor e moderação. Quando Paulo falou para ele: desperta o dom que há em ti, Paulo está o quê? Consolando ele, porque o Timóteo está sofrendo por dentro e por fora. Por que por dentro? Porque ele era tímido, e diante das situações contrárias, o Timóteo ele se retraía, e havia perseguições do Império Romano na época perseguindo os crentes, e havia do lado de dentro, no meio da igreja, estava aparecendo falsos ministros, que tinha mais idade que Timóteo, porque ele era jovem, estava querendo intimidar ele. Então, diante daquela situação, ele foi ficando fraquinho, foi se acovardando, foi deixando de agir, mas vem Paulo e consola ele com força, dizendo: desperta, ou seja, se incendeia o dom de Deus na sua vida, Timóteo. Porque Deus não te deu espírito de medo, de covardia, Deus te deu espírito de poder. Diga com a mão direita levantada: o espírito que em mim habita. Isso está fraco. Diga: o espírito que em mim habita é o espírito de poder. Se você sente o poder de Deus te fortalecendo, exalte a presença do Senhor. Era calabarachanda candarápia. Toda covardia seja repreendida em nome de Jesus. Você tem poder. Aleluia. É camácia. Era machai. É assim que a gente caminha. Chegar alguém perto de mim desanimado, já dou logo força para esse camarada. Já senta do meu lado. Aleluia! Que eu já dou logo meia dúzia de rajada no pé da sua orelha, já ponho a mão santa na tua cabeça, já pego na tua mão e digo: vambora, rapaz! Aleluia! Aleluia! E terceira ferramenta, essa ferramenta a gente usa diariamente. Terceira ferramenta dos 5 ministérios que Deus usa. Deus usa os 5 ministérios com essas 3 ferramentas. Estou falando só desse texto, claro. Para que os crentes andem de modo digno do Senhor. Olha lá: exortando, consolando e testemunhando. Aqui testemunhando é dar testemunho do que afirma ter visto, ouvido ou experimentado, ou recebido por revelação, inspiração divina. É o que justamente Paulo falou em 1 Coríntios 11, 23, o que ele disse: porque o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Então ele está dizendo: olha, o que eu estou entregando para vocês é o que eu recebi do Senhor. Quantos testemunhos? É claro, aqui o testemunho fala tanto do testemunho de vida, né? Você testemunha a Cristo com a sua vida, mas testemunha a Cristo através do quê? De uma inspiração. Você já viu aqui, lembra? Algumas revelações, até lembrando da quinta-feira mesmo da palavra, e Deus tem agido, né? Lembra que eu falei para os irmãos que Deus me deu uma revelação, e eu vi uma entidade trabalhando
querendo impedir os crentes de virem no estudo bíblico? Entende? Essa é a forma que Deus usa a nossa vida, do jeito que eu recebi a revelação, eu passei para vocês. Essa foi uma revelação pessoal, experiencial da parte de Deus, e eu passei. Só que o maior testemunho nosso, qual que é? É o testemunho da palavra. E do jeito que a gente recebe, a gente dá. É que nem na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pegou o pão, abençoou, deu na mão dos discípulos. Os discípulos, do jeito que recebeu o pão, entregou para a multidão. Então é assim, Jesus é que abençoa a palavra, entrega para os ministros e o ministro entrega para o povo. Que maravilha, hein? Sinto muita saúde espiritual aqui. Parte B do versículo 17, aí o apóstolo Paulo fala, então, isso pois, digo e testifico no Senhor, que não mais, olha lá, para que não mais andeis como andam também os outros gentios. Você sabe que gentil é a mesma coisa que um ímpio, é a mesma coisa que uma pessoa mundana. Quem que eram os gentios? Era todo aquele que não era judeu, todo aquele que não fosse da linhagem de Israel, todo aquele que não fosse um judeu, ele é considerado, gente, a palavra gentil significa nações ou povos, tá? Só que essa palavra gentil era usada de forma pejorativa, para dizer das pessoas que não serviam o verdadeiro Deus, tá? Então aqui o que Paulo está falando, como os demais gentios, ele está falando daquela pessoa que vive de forma mundana, de forma ímpia. O que é de forma ímpia? Ímpia é o contrário de piedade. O que é piedade? Viver de modo santo. Então impiedade é viver de modo profano, que não tem santidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ele testifica no Senhor. Então veja que é uma exortação, encorajamento solene de fato, que ele fala o quê? Para que vocês não andem mais como esses gentios, vocês não devem mais andar como um mundano, vocês não devem mais andar como um ímpio, não deve mais. Aqui ele está traçando uma linha tênue de diferença de o viver do passado e o viver agora. Agora, vamos ver o significado da palavra andeis. Andeis e andam é o mesmo verbo grego, que é peripatel, que significa, olha só o significado dessa palavra: andar ou seguir as pisadas, portar-se da mesma maneira como outra pessoa, imitar, fazer o mesmo que os outros fazem. Então ele está dizendo, não faça a mesma coisa que o mundano faz. Ele está querendo dizer, não se vista como o mundano se veste, não fale como o mundano fala, não negocie como o mundano negocia, não tenha o sentimento qual que é o sentimento do mundano? O sentimento de inveja. Ele é traiçoeiro, ele calunia. Isso são tudo o viver de uma pessoa mundana. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o vosso andar, que o estilo de vida não seja mais como esses mundanos, tá certo? Então vamos lá. O nosso estilo de vida e comportamento é diferente das pessoas irregeneradas. Irregenerados é quem não nasceu de novo, tá certo? E qual é o estilo de vida dos gentios? Eu já trabalhei isso com vocês em Efésios, um aspecto, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, quando fala do estilo de vida dos gentios, que a mente deles é terrena, eles vivem só nas paixões depravadas. Eu já trabalhei e não vou repetir o que eu trabalhei, agora eu vou trabalhar um outro aspecto, tá certo? Um outro lado aqui, daquilo que o apóstolo Paulo fala do estilo de vida dos gentios, ou seja, de uma pessoa mundana, de uma pessoa que não nasceu de novo, tá? E aonde está isso? Qual é o estilo de vida dos gentios? Isso aqui é profundo. 1 Pedro 4, versículo 3 e versículo 4. Olha só o que diz aí. Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizemos a vontade dos gentios. E qual era a vontade dos gentios? Andando, primeiro, eu vou trabalhar um por um desses itens aí, dessas palavras. Andando em dissoluções. A palavra dissoluções aqui no grego, aselgeia, que significa promiscuidade sexual.
Então Deus não quer que nós andamos em promiscuidade sexual. E aí, o que seria promiscuidade sexual? É uma vida sexual desordenada, é uma mistura confusa. Então, veja só, é uma vida desordenada concernente à vida sexual. O que é desordenada? Que não tem ordem. E o que Deus ordenou a respeito da vida sexual? Que quando um homem casa com uma mulher e dentro do casamento eles têm a prática do sexo. Esse é o único meio sexual que é permitido por Deus. Então qualquer outro meio de prazer sexual, qualquer outro meio é promiscuidade, então é mundano. Por exemplo, se alguém faz sexo antes do casamento, isso é promiscuidade. Por exemplo, se alguém do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, isso é promiscuidade, é desordenado. Por exemplo, sexo é bestial, você sabe que existe isso. O que é bestial? Pessoas que se relacionam com animais, isso é nojento, mas existem, tá? Isso existe, tá? E escute isso aqui é o estilo de vida mundano, é uma confusão, é desordenado. Só que Deus está dizendo que esse não é mais o estilo de vida que nós vivemos, não. Então a pessoa, é por isso que a pessoa não se entrega a essa confusão. O sexo ordenado por Deus não é carnal, é bom, é Deus que deixou para a satisfação do casal e para um propósito da procriação dos filhos e que aponta para uma realidade maior que fala da nossa vida eterna desfrutada com Cristo Jesus. Só que agora, se a pessoa, ou seja, se relaciona sexualmente fora do casamento, ou no caso adultério aí, né? A pessoa adultera, esse não é aceito por Deus. A pessoa fornica sem ser casado, está fazendo sexo, isso não é aprovado, é desordenado, é promiscuidade. Então, abandone isso. Vamos lá? Não desanima não, hein, gente? Esse é só o primeiro item só. Segundo, não andando em concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências é a palavra grega epithemia, que significa forte anseio, desejo pelo que é proibido. Não é simplesmente um desejo por algo proibido, é um forte desejo por algo proibido. Por exemplo, o inimigo tentou o Senhor Jesus pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Veja só, o inimigo pegou e mostrou para Jesus os reinos do mundo e a sua glória. Mostrou os reinos, as riquezas do mundo, as posições de liderança do mundo. Mostrou para Jesus e falou: se você se prostrar e me adorar, é teu. Então o inimigo estava apresentando para Jesus o quê? Porque o homem mundano, escute isso, o homem mundano, ele quer o quê? Ele quer dinheiro, ele quer ficar rico. Ele quer ficar rico, quer viver regaladamente, sem preocupação, tá certo? E ter posições altas. É isso que um homem mundano tem. Diferente de um cristão que é próspero, que tem riqueza de Deus, que usa a sua riqueza para promover o reino de Deus. É totalmente diferente. Agora escute isso aqui. O que o diabo está querendo aqui fazer com Jesus? Ele está querendo colocar diante de Jesus o quê? Diante dos seus olhos? A soberba da vida. A soberba da vida, ou seja, que Jesus viesse a ganhar posições de forma ilícita. De forma ilícita, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, se eu adquirir qualquer posição, e se eu adquirir qualquer riqueza que não foi Deus que me deu, que foi Deus que me colocou, isso é ilícito. Isso é proibido. Não é assim. A gente não chega a nenhuma posição puxando o tapete de alguém, entende? Mentindo sobre pessoa para tomar o lugar de outra pessoa. A gente não faz isso. E todo o nosso desejo de crescimento, em qualquer área que seja, é tudo para a glória de Deus, tá? É tudo para a glória de Deus. Veja só, então ter riquezas e posições de forma ilícita é concupiscência. Olha essa palavra em português, é uma palavra até engraçada, mas é horrível, borracheiras. A palavra grega aqui é potos, que significa ato de farrear. Aqui dentro dessa igreja tinha um monte de farrista aqui. Tinha ou não tinha, irmão? Você farreava a noite inteira aí, ralando bucho?
Então, você gostava de borracheiras. E o olha só, ato de farrear aqui significa festa que envolve ingestão de bebidas alcoólicas acompanhada de orgias. Isso que é borracheiras. Agora vem aqui a glutonaria. Glutonaria, aqui a palavra grega é komos, que significa comemoração e contenda. É como se fosse o carnaval do dia de hoje, a festa da carne. É o transbordar das borracheiras, porque na borracheira o cálice enche, na glutonaria ele transborda. É aquela pessoa que não só foi na noitada, ela virou a noite, nas drogas, virou a noite, cheirando, virou a noite, bebendo, fazendo tudo aquilo mais. Veja, esse já não é mais o nosso estilo de vida. Graças a Deus. Quantos sentem alívio por ter sido liberto pelo sangue de Jesus? Bebedices, olha lá, bebedices. A bebedices aqui é oinofiglia, que significa embriaguez, ou seja, é ser controlado e passar a agir pelo efeito da bebida alcoólica. Então nós já não somos mais cachaceiros e nem bebemos coisa alcoólica moderadamente, não. Nós somos crentes de verdade. Abomináveis, idolatria. No caso, a palavra abomináveis aqui, athemitos, que significa proibido pela lei, criminoso, olha só. E o que é idolatria? Irmão, idolatria, quando nós falamos de idolatria, as pessoas só têm em mente aquela questão da estátua, que a pessoa se prostra e adora. Mas o que é idolatria? É tudo que você coloca no lugar de Deus. Tá? Qualquer coisa, qualquer pessoa que tomar o lugar de Deus, virou um objeto de culto, de idolatria. Por exemplo, se você coloca o teu trabalho acima de Deus, ele virou um objeto de culto para você. E é idólatra. E agora veja que isso é abominável, já disse, é proibido pela lei divina, né? É um ato criminoso. Então colocar qualquer coisa, ou seja, pessoas, objetos, porque eu já vi que tem pessoa que coloca, eu já vi, tem pai, tem mãe, que ele não ama o filho, ele adora o filho. E tem também vice-versa, tem filho que não ama o pai e a mãe, ele adora, ele colocou acima de Deus. Aí não. Qualquer pessoa que tomar o lugar, é o caso, lembra Abraão e Isaac? Deus queria demonstrar para Abraão, eu não quero que ninguém tome o meu lugar no teu coração, hein? Não deixe Isaac tomar, porque tem gente que ele prefere mais a promessa do que o Deus da promessa. Pegou o mistério? Ele só está querendo o quê? Ele só usa Deus como um trampolim para chegar ao que ele quer. Então ele fala, Deus é só um trampolim, ou seja, eu vou pular aqui, tá certo? Eu só quero Deus para quê? Para que Deus realize o meu desejo, o meu sonho. Só que depois que eu viver esse sonho, eu vou abraçar esse sonho e vai tomar o lugar do meu coração, e Deus fica de lado. Então tem gente que ele coloca a promessa acima do Deus da promessa. Mas eu digo que é melhor o Deus da promessa do que a promessa de Deus. Ela cala xandaraça. Ninguém pode tomar o lugar que é de Deus. E qual é o lugar de Deus na nossa vida? É único, é único, é único. Diga bem forte isso, gritando mesmo. Diga, Deus é único no meu coração. Adore a Ele por isso. Alacala barachanda candarabagaia. Elabacala barachanda. Deus é único na minha vida. Eu senti Ele aqui, viu? Canarrachebra cássia. Colocar alguém, alguma pessoa, algum objeto no lugar que pertence a Deus é um crime da mais alta periculosidade. Aleluia. Ninguém pode estar no lugar que pertence a Deus. E nesse lugar não tem questão de primeiro, segundo, terceiro, não. Nesse lugar Deus é único. É único. No meu coração, escute, no meu coração, Deus não está em primeiro, Deus é único. Porque não pode ter segundo no meu coração. Agora, em prioridades dessa terra, aí sim, buscar em primeiro o reino de Deus,
Aí sim, a questão de prioridades. Mas eu estou dizendo, na minha vida, não tem concorrente. Não tem posição. Meu Deus, na minha vida, Deus é único. Ninguém pode concorrer com Deus no meu coração. Quem pode adorar a Deus com as mãos levantadas? Adore o Criador. Ele te criou, Ele me criou para isso, para ser único na nossa vida. Adore a tua origem, a minha origem está em Deus. Deus é digno do louvor, Deus é digno de toda a glória. Declara séria. Deus é digno. Deus é digno. Vamos lá? Aí veja só que coisa tremenda que Pedro fala. E acham estranho, olha lá, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que o homem mundano, quando vê o crente vivendo Cristo, ele fica o que? Ele acha estranho. Então, quando é que o nosso testemunho vai estar bom? Quando os mundanos nos achar estranho. E agora eu vou dar o significado da palavra estranho. Agora aqui, o que significa estranho? Xenidzo, a palavra grega é essa, significa surpreender, causar espanto, ficar chocado. Aí um exemplo, você está lá no teu trabalho, aí você sabe que aquela pessoa, irmão, vive o dia inteiro, só fala palavrão, só fala mal da vida dos outros. E aí, na hora que ele vem para o seu lado, querer tentar te puxar para o lado dele, aí você fala, não participo disso, ele faz algumas mutretas lá no serviço lá e quer te envolver, fala, você também vai se beneficiar. Você fala, não. Muitos nem chegam perto de você para fazer proposta, porque sabe que você é crente. Aí o que ele fala? Ele fica chocado, ele fala, mas como pode? Todo mundo faz isso. Aí você fala, eu não sou todo mundo. Aleluia, eu não sou todo mundo, eu sou de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou profetizando, Deus vai nos dar uma vida qualificada espiritualmente como essa, que as pessoas vão olhar para nós, para o nosso estilo de vida, vão ficar surpreendidas, vão ficar chocadas. Vai ficar chocada. Então, as pessoas mundanas sentem grande perturbação pelo modo de vida santo que o crente vive, pois o andar do crente não é, olha lá, desenfreamento. O que é desenfreamento? Irmão, desenfreamento é vida descontrolada. Então, o crente não tem uma vida descontrolada. Diga, por quê? Porque ele está sob o governo de Deus. Eu estou sentindo muito Deus aqui, gente. Por que eu e você não temos uma vida assim, na vida promíscua, na vida, ou seja, urgia, na vida banal, nessa vida de bebedice, nessa vida de pornografia? Por que nós não vivemos assim? Porque nós estamos sob o controle de Deus, nós estamos sobre o reino de Deus. É Cristo que controla a minha vida, é Cristo que controla a sua vida. Aleluia! 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 Irmão, eu estou sentindo muita glória de Deus aqui. Eu preciso colocar um pouco para fora o que está dentro do meu coração. E o que está dentro do meu coração, louvor ao meu Deus, adoração ao meu Deus, a glorificação ao meu Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aí,
Quando esses mundanos vê o estilo de vida que você vive, ou seja, vivendo a vida de Cristo, o que eles fazem? Blasfemando de vós. Agora você entende que tem gente indevidamente que fala, esse crentinho não sei o que, não sei do que. Por quê? Porque ele está chocado com o modo de vida que você tem. Ele está surpreso de ver a luz de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ele está impressionado em ver você como um bom pagador. Não dá calote intencionalmente em ninguém. Meu Deus eterno, isso é forte. Vamos lá, a parte C do versículo, que é a parte final. Ah, gente do céu. Do versículo 17. Então, a exortação é solene. Paulo convoca Cristo. Convoca Cristo para testemunhar. Fala, diante do meu Senhor, eu protesto contra a vida do velho homem. E encorajo o quê? Para que não mais andem como os gentios andam. Ou seja, o nosso estilo de vida é diferenciado. Glória a Deus. Agora ele diz, como andam os outros gentios, olha lá, na vaidade da sua mente. Oh meu Deus, vaidade da mente. Eu vou trabalhar primeiro a questão da vaidade. A palavra vaidade, que é no caso a palavra grega, mataiotes, que significa, olha o significado dessa palavra, o que é destituído de verdade, perversidade, degradação moral, inútil, fútil, que é aquilo que não tem valor, vazio, falta de propósito. A pessoa, o crente que quer glorificar a Deus, tem que sair de andar nessa vaidade dos gentios, ou seja, das pessoas que não nasceram de novo. Essa palavra, sabe onde essa palavra aqui, no caso vaidade, sabe onde essa palavra é vista? Irmão, isso é para chocar. Tiago capítulo 1, versículo 26. Olha só. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e o que significa ser religioso? A palavra aqui religioso, aqui grega, threskos, que significa que teme ou adora a Deus. Então, se alguém cuida que teme e adora a Deus, é o que ele está dizendo. Olha lá, e não põe um freio na sua língua, ou seja, ele tem uma língua descontrolada, antes engana o seu coração. O que é enganar o seu coração? Enganar a si próprio. Porque ele está dizendo, eu sou religioso, ou seja, eu sou um crente de verdade. Mas se ele não refreia, não consegue guardar a língua, usar a língua de forma saudável para aquilo que edifica, ele está dizendo o quê? Essa pessoa engana a si próprio. E a religião desse é inútil, é infrutífera, não tem propósito, é perversa, é moralmente pervertido essa pessoa. Irmãos, Tiago está querendo dizer que somente alguém que nasceu de novo pode temer e adorar a Deus verdadeiramente, e a sua espiritualidade pode ser vista no uso saudável da língua. Um coração transformado usa a língua como instrumento de unidade e de glorificação ao nome de Deus. Entende? Eu já vi muito crente, pregador, cantor, enfim, irmão, ele é um falador da vida dos outros, mal, a religião dele é vã, prega bonito, pode ter as maiores revelações, a religião dele é inútil, porque a minha língua fala da minha espiritualidade. Se eu não tenho controle da minha língua, se eu uso a minha língua de forma indevida, isso está mostrando que a minha religião está sendo vã. Perceba, um dos instrumentos de unidade, sabe o que é? A língua. O que está escrito em João 17:1? Jesus falou, Pai, me glorifica, assim como eu tenho glorificado a Ti. Ou seja, por que é claro, em N coisas, mas eu estou dizendo aqui dentro desse contexto que nós estamos trabalhando. Por que o Pai, Filho e Espírito Santo está em perfeita unidade? Você já viu alguma vez o Pai falar mal do Filho? O Filho falar mal do Pai? Você já viu o Espírito Santo falando mal de Jesus? Ou Jesus falando mal do Espírito Santo? Cada um fala um bem do outro. Meu Deus!
Todas as vezes que você vê o pai falando do filho, é só exaltando o filho. Todas as vezes que você vê o filho falando do pai, é só exaltando o pai. Todas as vezes que você vê o Espírito Santo falando do pai e do filho, é só exaltando a eles. Olha o que Jesus fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Um fala bem do outro. Não tem como eu manter a unidade se eu não falar bem da pessoa. Isso é muito forte. Agora escute. O verdadeiro culto a Deus é visto na minha língua. Hebreus 13:15. Olha o que está escrito. Sempre ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, sacrifício de louvor. E qual é o sacrifício de louvor? O fruto dos nossos lábios, que confessa o seu nome. O que é fruto? Perceba, fruto por quê? Porque tem uma raiz no coração. Aí o que a Bíblia... Só pode dar fruto se tem raiz. E a raiz está onde? Está no coração. Então, se a pessoa o seu coração está em Deus, qual que é o fruto que vai sair da boca dela? Agora entende o que Jesus falou? Daquilo que está cheio, o coração, fala a boca. Por que essa pessoa não para de falar mal da vida dos outros? Porque não nasceu de novo. A religião dele é vã. É uma religião inútil. Ele não teme, não adora a Deus. Agora, isso aqui eu estou dizendo, isso aqui é para deixar a gente impactado, minha gente. Jó, olha, muitos não dão conta da seriedade do uso da língua. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 5, do 19 a 22. O Jó aqui, esse escrito, vai falar na categoria de igualdade que a língua está. A categoria de igualdade no sentido de destruição. Olha isso aqui, eu vou aplicar essa palavra aqui, eu estou dizendo, isso aqui no mínimo é impactante. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Veja só, na fome, ele está falando da ausência de comida, te livrará da morte. E na guerra, aqui guerra, ou seja, é conflito de um povo contra o outro, bomba, naquela época não tinha, né, mas a questão das armas que existentes, espada, lança e tal, da violência da espada, que aqui, essa violência aqui da espada, está falando de todo tipo de enfrentamento com a pessoa, tá certo? Olha só, versículo 21, do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás assolação. Sabe o que é assolação? Por exemplo, a pandemia, isso é uma assolação. Lembra o tsunami que teve lá na Ásia? Aquilo é uma assolação. Então qualquer desastre de ordem vulcânica, de ordem, enfim, dessas áreas naturais aí, é tido como o quê? Como assolação. Quando vier, agora o versículo 22, olha lá, da assolação, da fome te rirás, e animais, e os animais da terra não temerás. Animais, aqui está falando de animais selvagens. Você tem coragem de entrar numa selva, onde tem leão, onde tem os rinocerontes lá? Eu não estou falando daqueles que é domesticado, eu estou falando do selvagem, daquele que devora as pessoas. Você tem coragem? Fazer um safari lá? Entrar no meio dos crocodilos, os leopardos, a sucuri da vida, as cobras, né? Qual os bichos mais doidos que tem aí? Tem uma onça, vixe. Isso já deu para pegar. Olha, agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha onde a língua está inserida. Ele está dizendo que assim como a fome mata, assim como a guerra mata, assim como a pandemia mata, assim como os animais selvagens matam, ele está falando, a língua também mata. Olha só o versículo 21 que diz, aí volta aí o 21, do açoite da língua, que Deus nos livra desse chicote infernal. Aleluia, levanta a mão antes de eu aplicar aqui a palavra. Eu estou profetizando essa palavra tão amada por nós, porque ela é profética. Toda arma forjada, preparada contra a sua vida, não prosperará. Olha lá,
toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Sai pra lá, língua queimando pelo inferno. Deus está te abrigando dessa língua infernal. Aleluia. Ah, meu Deus, recebe essa palavra profética. Deus está te abrigando. Deus está te guardando desta língua. Forte isso. Meu Deus, será que a gente consegue entender de uma vez por todas isso? Temos que sair dessa vaidade do mundano. Eu não posso usar minha boca como instrumento de morte na vida do meu irmão, porque com minha boca eu posso levantar um vale de ossos secos. Irmão, alguém não entendeu a profundidade do que está sendo dito aqui. A língua está incluída numa lista de problemas que ameaçam a vida, junto com a fome, qualquer coisa que pode ameaçar a paz da família e da própria pessoa. Então ele está dizendo, irmão, ele está colocando, irmão, você viu quantas milhares de pessoas morrem de fome por dia? E morrer de fome é agonizante. Por que é agonizante? É melhor alguém morrer pela espada ou pela fome? Pela espada, porque alguém toma uma espadada, morre na hora, e de fome morre aos poucos. Isso está escrito lá em Lamentações, que fala que é melhor você morrer na espada do que morrer de fome. Você viu o que aconteceu lá em Israel? Canibalismo. Começaram a comer carne humana por causa da fome. Olha a comparação que está fazendo aqui. Ele compara morrer, que a fome é tão destrutiva como a língua é tão destrutiva como a fome. Você já viu aí os países, eu estou falando de agora, nem vou para o passado, a Rússia e a Ucrânia, na guerra, você está vendo quanta gente está morrendo? Quanta gente, então olha só, porque a língua parece algo silencioso, mas é tão horrível, é tão maligno, quanto a fome, quanto a guerra, como os animais selvagens, como a assolação. Irmão, quanta gente não morreu, famílias foram dizimadas por causa da assolação, da pandemia. Agora, e tem pessoas, e tem crente que não está se dando conta de quão destrutível é a língua. Uma língua pode destruir um casamento. Uma língua pode destruir o convívio da igreja. Porque você sabia que o que paralisa, lembra quando Miriam murmurou contra Moisés? A Bíblia diz que o arraial parou, o povo não marchava mais, até Deus curar ela da lepra. Então é isso que paralisa um povo, uma igreja. Então use a tua boca para o bem, use a tua boca de forma correta para orar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia, você através dos seus lábios, você pode levantar um grande exército na presença de Deus. Foi o que Ezequiel fez, porque a nação olha lá, a nação estava caída, aí a mão de Deus pegou Ezequiel, e olha o que o texto diz, pegou e fez ele andar ao redor do vale. Deus não falou para ele, anda em cima do vale, ou seja, pisa nos ossos. Esse povo é um povo miserável, esse povo é um povo desgraçado, porque está sem a graça, né? Esse povo é um povo pecador, mas Ezequiel não mata eles não, Ezequiel, não fala mal deles não, Ezequiel, abre a tua boca e manda a palavra de vida para eles, Ezequiel, manda a palavra. Aí de repente, enquanto Ezequiel mandou a palavra, Deus levantou o exército. Aleluia, glória a Deus. Eu já vi situações, até comentei com a minha esposa, e ela dizendo para mim isso. Quantas vezes tem pessoas que sentem até mal, não sabem o que está acontecendo, mas a gente está descendo a lenha, caluniando, falando mal da pessoa, falando mal, entende? Imagina uma pessoa dessa, com a língua inflamada pelo inferno, está escrito em Tiago isso. A língua inflamada pelo inferno. Por que língua inflamada pelo inferno? Porque todo linguarudo vai queimar no inferno.
Esse é o destino de todo linguarudo, queimar no inferno. Aleluia. Agora entende por que Deus tocou na onde em Isaías? A brasa tocou foi na língua. E purificou. Vamos lá para a conclusão. Eu digo, isso aqui para mim simplesmente assim impactante. Que Deus guarde a nossa boca, viu, irmão? Que Deus coloque uma guarda aqui, ó. Aleluia. A nossa religião seja genuína, verdadeira. Não religiosidade. Não religiosidade. A religião verdadeira mesmo. Então, na vaidade, olha lá. Na vaidade, já aprendemos aí o que é vaidade. Ou seja, falta de propósito. Então, toda pessoa que, olha lá. Toda pessoa que usa usa a língua de forma indevida é porque não tem propósito. Ele está na vaidade mundana. Na vaidade da sua mente. A palavra mente aí é nous, que significa mente, faculdade de raciocínio, compreensão, razão. Escute, a vida sem Deus é intelectualmente frustrante, inútil e sem sentido. O ser humano natural, que é aquele que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então veja, quando você fala de santidade com uma pessoa mundana, ele vai rir da sua cara. Quando você fala que você honra a Deus em todo sentido da sua vida, ele vai dar gargalhada da sua cara. Ele vai dizer, é por isso que aí onde entra aquela questão, você dá dinheiro para pastor, entende por que existe isso? Aí as pessoas falam, você não sai da igreja, agora entende por quê? Porque ele não entende, são pessoas que não nasceram de novo, eles não entendem, porque a mente deles, o que aconteceu com a mente desse povo que não nasceu de novo? Tem uma mente corrompida. Agora, olha só aqui, eu vou ler um texto aqui, para falar sobre isso, a mente corrompida. Olha o que é ter uma mente corrompida. Eu vou ler aqui esse texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eu só vou abordar o versículo 8. Do versículo 1 ao 5 eu só vou dar uma pincelada, porque outro dia eu vou trabalhar esse texto, porque é um texto que se eu for trabalhar cada item desse, eu vou gastar mais 1h20, aproximadamente. E eu não vou fazer isso, tá certo? Agora veja só. Olha aqui o que é alguém de mente corrompida. Veja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vocês lembram que eu já falei aqui o significado? Essa palavra trabalhosa, algumas traduções colocam tempos difíceis. Sabe onde essa palavra é vista? Lá em Mateus 8, 28, quando fala dos 2 endemoniados de Gadara, que eram pessoas selvagens, que as pessoas nem passavam perto deles, de tão selvagem que eles eram. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? No final dos tempos, o que é tempo trabalhoso? É tempo de pessoas endemoniadas. E agora veja os sinais de alguém que está sob influência demoníaca. Eu só vou pincelar. Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? É egoísta. O pão não é nosso, o pão é dele só. Avarento. Amor ao dinheiro. Agora você entende porque tem pessoa que não consegue dizimar nunca? Não tenho outra palavra para te dar. Não tenho. Presunçoso é aquele que se acha melhor que todo mundo. É o que se acha, como aí, usam aí, né? A última bolacha do deserto, sei lá. A última bolacha do pacote no deserto. A última Coca-Cola do deserto, tá certo, arrumei aí, né? Então, um presunçoso é aquele que se acha melhor em tudo. Isso é presunção. Soberbo, olha ali, é alguém inchado. Blasfemo é que fala contra as coisas de Deus. Olha lá, desobediente a pais e mães. Veja, característica de pessoas que estão sob influência maligna. Ingrato. Você pode fazer a vida inteira. O dia que você deixar de fazer, ele desconsidera o que foi feito. Você pode ajudar a vida inteira. Aí um dia que você falar não, esse é o ingrato.
E eles esquecem, mas pera lá, mas não te ajudei a vida inteira, só agora que eu não... Profano, o que é profano? É alguém que não é inclinado para as coisas espirituais, tá certo? É como, de fato, é alguém que faz... Por exemplo, uma pessoa profana, é alguém que em vez de escutar louvor, escuta música mundana, isso é um profano, isso é profanar, é misturar o santo, né? Vamos lá, sem afeto natural, eu falei que é só uma pincelada. Sem afeto natural, que é, no caso, sem amor à família. Sem amor à família. Então, uma pessoa endemoniada não ama a família. Irreconciliáveis, ou seja, não libera perdão, pessoa rancorosa. Caluniadores, ou seja, que inventam coisa da vida dos outros. Incontinentes, olha aí, já diz tudo, né? Não tem continente. Não é continente, cruéis, já está dizendo, esse já tem o significado da palavra, sem amor para com os bons, ou seja, ele, sem amor para com os bons, ele não ama aquele que de fato caminha de forma certa, ele gosta daqueles que gostam da coisa errada. 4, traidores, a palavra já diz, obstinado, que é a pessoa de coração duro, não dobra a sua cerviz, orgulhosos. Olha lá, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ele ama os prazeres da vida, mas Deus está longe dessa história. Olha lá, tendo aparência de piedade, acho que essa aqui é uma das piores qualidades. Qualidade no mau sentido, tendo aparência de... O que é ter aparência de piedade? Parece que é crente, pelo lado de fora, mas o coração não foi transformado ainda. Está vendo por que eu amo o estudo bíblico? Porque trabalha a nossa vida cristã, nos prepara para entrar no céu que vamos morar. Porque eu já vi, escute, eu já vi essas pessoas que têm aparência de piedade enganar profeta, que ela pega e faz aquela cara de dó, de coitadinho, chora, aí o profeta, eis que te digo, e fala um monte de coisa boa lá, e Deus não está nem aí com isso aí. Aí chega diante da palavra, não tem como enganar. Porque a palavra é o espelho que revela. Então tem a aparência de piedade, olha lá como que eles fazem. Mas negando a eficácia dela, deles a fala. O que é negando a eficácia dela? Ele diz que é crente, mas não vive como crente. Ou seja, aquilo que ele fala, ele não vive o que ele fala. Agora vamos lá, desses, afasta-te, corre desse tipo de gente. Agora está aqui, veja só aí, eu estou dizendo que esses itens que eu acabei de ler aqui para os irmãos, é alguém que tem uma mente o quê? Corrompida. É alguém que tem a mente... Então, uma pessoa que tem a mente corrompida, é uma pessoa influenciada pelos demônios, a pessoa... E aí, conforme já li toda a lista, eu não vou reler de novo. Então, essa é alguém que tem a mente corrompida. Ele pratica aquilo. Olha que Paulo fala. Agora eu vou só trabalhar o 8 encerrando. E como Janes e Jambres. Quem que é Janes e Jambres? Lembra dos dois mágicos lá que lutou contra Moisés? Quando Moisés falou, liberta o povo. Aí Moisés foi, feriu as águas, ficou vermelho. Eles também conseguiram fazer uma magia e tornou a água vermelha. Eles conseguiram transformar o cajado em cobra também. Só que o cajado de Moisés engolia o deles. Paulo dá o nome deles, Janes e Jambres. Olha só o que eles fizeram. Porque ali, a operação de prodígio deles era de mentira. Por que a operação de prodígio deles era de mentira? Porque não traz transformação. E não leva a cultuar o verdadeiro Deus. Então, todo milagre verdadeiro vai me levar para quem? Para Deus, vai me levar a ter uma vida transformada. Então, quando Deus fala comigo, quando Deus age na minha vida, quando Deus manifesta na minha vida, sempre vai me levar para Ele. Então, quando eu sei que eu estou fazendo algo que não é de Deus, se aquilo não te leva para Deus. Se não te levar para Deus, porque não é de Deus, porque tudo que vem de Deus me leva para Ele. Estou sentindo muito Deus aqui, sabe? Já falei isso umas 4 vezes, mas é verdade.
Vamos lá, é como Janes e Jambres, ó, resistiram a Moisés. O que é resistir? É lutar contra. Assim também estes resistem à verdade. O que é uma mente, presta atenção, a mente dele está o quê? Corrompida. E quem que é a verdade? Jesus. E aí Jesus está dizendo, ó, você tem que pensar assim, você tem que viver assim, você tem que... Só que a mente corrompida, o que ela faz? Ela resiste à verdade. Então, ela ouve, aí a pessoa ouve a verdade, aí ele pega e não pratica aquela verdade, não põe em prática aquela verdade. Olha lá, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Vou explicar essa palavra, porque acredito que uma boa parte não sabe o que significa, como eu não sabia também. Palavra difícil, né? Até do nosso português. Vamos lá. Escute isso, esses homens resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. A palavra corruptos aí, a palavra grega é katafereiro, que significa corromper na mente. É fazer com que alguém se torne perverso, alguém que é inclinado a praticar as maldades, como nós vimos do versículo 1 ao 5. A pessoa que resiste à verdade permanece com uma mente carnal e perversa, e sendo réprobos. O que é réprobos? Quanto à fé, a pessoa réproba é alguém desaprovado, é alguém falso, desqualificado para. É isso que significa, é alguém desaprovado concernente à fé. Ou seja, ele não tem uma fé verdadeira. Ele não tem uma fé, a fé que leva a ser salvo. Porque a gente é salvo pelo quê? Pela fé. Então essa pessoa é réproba. Por quê que ela é assim? Porque ela é desaprovada por Deus. Ela não tem uma fé que salva. Tá certo? Por quê? Porque ela resiste à verdade. Ela só escolhe as coisas que lhe convém. Ela seleciona, isso aqui eu gosto de ouvir. Isso aqui me convém. Mas quando fala, abandona o pecado, aí ele faz o quê? Resiste. Porque a mente está o quê? Corrompida. Então pega isso aqui. Então essas pessoas, elas são desqualificadas para chegar à unidade da fé e glorificar a Deus no seu viver. Então aquele que resiste à verdade nunca será qualificado para viver de modo que agrada a Deus. Mas que Deus, põe a mão na cabeça aí, irmão, isso é profético. Deus está tirando hoje toda a resistência da nossa mente. A nossa mente, você sabe disso, que você passa por isso, tá? Todos nós passamos. E a nossa mente tenta resistir, porque Deus fala, larga disso. Aí você fica lutando para não largar. Aí Deus fala, para com isso. Aí você fica relutando. A sua mente fica relutando, isso é perversidade. Mas hoje, todo bloqueio na nossa mente está caindo pelo poder da verdade. O Espírito Santo domina a nossa mente agora. Receba o poder do Espírito Santo na sua mente. Quem recebe isso glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não deixa a tua mente resistir a essa verdade. Esse Janes e Jambres, isso aqui é um dado judaico, tá? Isso aqui é uma tradição judaica. Acredita-se, lembra do episódio do bezerro de ouro? Quem lembra? Êxodo. Que o povo de Israel, Moisés estava no monte, recebendo as leis, lá no Monte Sinai, recebendo a lei, tudo, a palavra, enfim, a revelação da palavra. E aí, de repente, Moisés ficou 40 dias, 40 noites, no jejum, só recebendo as revelações, e o povo começou o quê? Falou para Arão, faça um bezerro de ouro, faça as deuses aí, que vão à nossa frente, enfim. Eles fizeram a imagem de Deus lá e começaram, foi o primeiro carnaval da história, aconteceu ali. E o povo começou a tomar cachaça, se embriagar e falar que estava cultuando a Deus. Eles estavam instituindo, eles estavam colocando como lei, ou seja, o culto a Deus pode ter depravação. É o que os homens hoje tentam fazer. Quando vem esses teólogos aí da desgraça e diz que pode fazer o que a Bíblia condena. Por quê? Porque eles querem enganar a sua consciência, enganar o seu coração, dizendo que Deus permite, sendo que Deus não permite isso. Agora pega isso aqui, essa tradição judaica diz que esse Janes e Jambres
Eles saíram do Egito na ocasião das pragas. Quando o povo foi liberto, eles falaram: nós queremos servir ao Deus de vocês, o Deus de Israel. E aí eles se infiltraram no meio do povo. E sabe o que a tradição judaica diz? Que foram eles que começaram a rebelião. Foram esses dois aí, ó, que tinham aparência de piedade. Saiu do Egito, mas o Egito estava no coração deles. E aí influenciou o povo de Deus para fazer bezerro de ouro. E quantos desses Janes e Jambres que resistem à verdade estão fazendo bode de ouro até hoje? Porque tem pessoa que idolatra cantor, idolatra pregador, idolatra político, idolatra tudo. Idolatra o time de futebol. Tem gente que idolatra. Não estou dizendo que você não pode crer em alguém, não estou gostar de alguém, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando em idolatrar. Aí é diferente. Tá certo? Então, aqui, escute isso aqui, estou encerrando a mensagem. Esses Janes e Jambres, aqui eles resistiam à verdade. Por que resistiam? Porque tinham a mente corrompida. Então, essa noite, o que Deus está querendo de nós? Deus quer tocar aqui, ó, na nossa mente. Nos dá uma mente saudável, nos dá uma vida espiritual saudável na sua presença. Por isso que nós somos alimentados pela sã doutrina do Senhor. Quantos pegam a Bíblia aí, levanta ela e glorifique a Deus pela sua palavra? Pega a sua Bíblia e diga: Deus, eu amo a sã doutrina. Aleluia. A sua mente não te enganará mais. Aleluia. Essa mente não pode resistir à verdade. Todo bloqueio na mente está caindo, porque Paulo disse: todo pensamento, toda mente será levada em obediência a Cristo. A Manácia era Cadaraia. Toda barreira que o inimigo... Lembra? 2 Coríntios 10, 4. Paulo fala: as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O inimigo lança uma resistência na mente da pessoa, para que essa pessoa não se curve a Cristo, não se dobre a palavra, não se dobre a verdade de Deus, e a mente dele fica lá corrompida, é desobediente, é avarento, é presunçoso, é influenciado pelos demônios. Aí vem uma palavra como essa e vai lá, martelando, vai martelando, vai martelando. Essa muralha da tua mente e da minha mente vai cair, vai cair. Toda a mente será levada à obediência de Cristo. Aracada baixaia. Jesus nos encoraja. O que? O que está escrito lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. As palmas são para o Senhor. Aleluia.